Queridos, nós vamos hoje dar continuidade à nossa série Next Level. E hoje o tema da nossa mensagem é Sem Desculpas. E eu vou explicar por quê. Sem desculpas. Abra comigo, você vai entender o porquê desse tema. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 12. Nós vamos ler, para dar contexto, eu vou ler a partir do verso 7. Vamos ler a partir do verso 7 até o verso 10. Segundo aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios. Capítulo 12, do verso 7 ao verso 10. Glória a Deus, amém? Diz assim o texto: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Diga isso comigo: porque quando sou fraco é que sou forte. Aleluia. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor, ao Espírito Santo, para que Ele fale conosco. Pai, que nessa noite Teu Santo Espírito, Ele possa nos conduzir nessa meditação. Que hoje, todos os nossos argumentos, todas as nossas justificativas, todas as nossas desculpas, elas caiam por terra. Tudo aquilo que nós usamos como argumento para não avançar, para não viver Teu propósito, para não melhorarmos, Senhor, como maridos, esposas, filhos, líderes, que hoje todas as nossas desculpas, elas caiam por terra, em o nome de Jesus. Que o Teu Santo Espírito, Ele possa ficar conosco, para a glória do Teu nome, falando aos nossos corações. Amém e amém. Bom, o tema da mensagem é Sem Desculpas, porque nós vamos falar hoje sobre as nossas fraquezas. Porque as nossas fraquezas, para a grande maioria das pessoas, as nossas fraquezas, elas são usadas como as desculpas, os argumentos que nós temos para não avançarmos. Nós usamos e apresentamos às vezes diante de Deus, diante das pessoas, os nossos motivos para estarmos estagnados, para estarmos paralisados, é porque nós nos sentimos, não somos bons o suficiente, nós não conhecemos o suficiente, nós não sabemos o suficiente, não estudamos o suficiente, não sei falar como fulano fala, por isso eu não faço. Eu não me proponho porque eu não sei, porque sou fraco, porque sou pequeno, porque sou frágil. Pois bem, hoje é um dia de a gente parar e refletir à luz das Escrituras se isso realmente é um problema. Ser fraco, ter debilidades, ter limitações, realmente é um problema à luz das Escrituras? Para Deus, é um problema? Nós vamos descobrir que não. É um problema para você. É um problema para você e para mim admitir fraqueza. É um problema para mim e para você perceber e ter que lidar com nossas limitações. Mas nunca foi um problema para Deus. E nós precisamos admitir essa ótica das Escrituras para que a gente possa sair desse lugar de vitimismo, para a gente assumir um lugar de protagonismo pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Nós vivemos dando desculpas para Deus. E aí, embora as suas desculpas elas tenham alguma plausibilidade, ou seja, elas façam algum sentido do ponto de vista humano, não fazem sentido do ponto de vista espiritual.
Você no máximo pode usar os seus argumentos para se justificar para uma outra pessoa, mas você jamais poderá usar esses mesmos argumentos para justificar-se diante de Deus. Porque o Deus para o qual você se apresenta, se você chegar diante dele e disser: Senhor, eu não fiz isso, eu não avancei nessa área, eu não obedeci nessa outra área, porque sou fraco, ele vai olhar para você e vai dizer: mas eu sou forte. Porque veja bem, e guarde uma coisa, se você, de toda essa mensagem, você guardar o que eu vou dizer agora, para mim já está de bom tamanho. Quando Deus te chama para qualquer coisa, para você avançar em qualquer área da sua vida, e Ele está te desafiando a avançar na tua vida espiritual, na tua vida ministerial, no teu casamento, na tua vida emocional, na tua maturidade. Quando Deus te chama, Ele não está testando suas habilidades, Ele está testando sua obediência. No reino não tem a ver com o quanto você sabe, mas com o quanto você obedece. E esse é um grande problema nosso, porque toda a nossa dinâmica, nossa luta nesse quesito diz respeito ao nosso ego. E durante toda a nossa jornada cristã, nós vamos ter fraquezas. Só que o grande segredo do reino é que o campo de operação de Deus são as nossas fraquezas. É lá que Deus opera. Paulo deixou isso muito claro, e nós vamos aprofundar um pouquinho esse conceito. Paulo deixou isso muito claro nesse texto que nós acabamos de ler. Ele deixa claro que Deus, Ele não tem problema com as nossas fraquezas, pelo contrário, Ele usa essas fraquezas como uma forma de glorificar o seu nome. Nós vamos entender isso um pouquinho na frente. Tanto é que em Hebreus, no capítulo 4, no verso 15, o autor disse: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4,15 diz isso. Ou seja, nossa fraqueza é o lugar onde Deus quer trabalhar. Ela não pode mais ser usada como desculpa. Você não pode mais ficar justificando o fato de você não estar atendendo aquilo que Deus está requerendo de você, porque você não tem força, porque você não sabe, porque você não estudou, porque você não sabe falar, porque as suas emoções são frágeis, porque a sua mente é fraca. Outro dia eu ouvi isso de uma pessoa: minha mente é fraca. Glória a Deus que a sua mente é fraca, pois a mente de Cristo, ela é forte e ela pode controlar a sua vida. Isso basta. Nós precisamos então hoje entender que essa dinâmica, veja bem, quando Deus escolhe as nossas fraquezas como seu campo de atuação, Ele o faz por um motivo: pela sua glória. Porque é bem verdade, com a tendência que eu e você temos, se nós nos movêssemos simplesmente por todas as nossas habilidades e capacidades, nós não entregaríamos glória a Deus. E talvez seja por isso, de maneira intencional, que Deus nos desafia a fazer coisas que humanamente, que aos olhos dos homens, nós não somos capazes. Você não é capaz. Talvez você esteja dizendo assim: Deus está te chamando, você está dizendo: não sou capaz. Vou concordar com você. Você não é, eu não sou, ninguém aqui é. Porém, quem chamou capacita. Porém, quem nos convida, Ele derrama do Espírito dele sobre nós. E aqui é questão de obediência e fé. Então a gente pode parar com a desculpa hoje, a não ser que não tenhamos fé em Jesus. As nossas limitações, elas muitas vezes estão mascarando nossa incredulidade. O argumento que nós damos acerca das nossas limitações é simplesmente a gente mascarando a nossa incredulidade em Deus. Pois bem, nós vamos hoje superar, nós vamos buscar isso em Deus, nós vamos abrir o nosso coração para deixar com que Ele transforme nossa mente nesse sentido. A primeira coisa que eu quero falar a respeito disso, que eu quero pontuar, é a gente saber fazer diferenciação entre fraqueza e pecado. São coisas distintas. A partir da fraqueza pode surgir um pecado? Pode, mas a fraqueza em si não é pecado. Ela não é um pecado. Para muitos de nós, reconhecer fraqueza é um trabalho muito árduo. Chegar diante de pessoas e dizer: eu tenho essa debilidade, eu tenho essa dificuldade. É um trabalho muito árduo, porque a nossa natureza
ela não lida muito bem em admitir limitações, em admitir fraqueza. E talvez seja ainda mais desafiador para aqueles que estão começando na fé. Talvez se você for um novo convertido, é ainda mais difícil para você ter que admitir suas fraquezas. Mas esse é o caminho e esse é o campo que Deus quer trabalhar. Então, fraqueza, de maneira simples, é aquilo que a nossa capacidade que limita a nossa capacidade de fazer o que é certo. É aquela nossa tendência ao pecado. É aquela nossa mentalidade ainda escrava e que ainda pensa e se move na direção do mundo e das coisas do mundo. O que é justo e o que está alinhado à vontade de Deus parece mais distante. Nós não temos essa inclinação para esse lado. Temos uma inclinação para o pecado. Então é um ponto de fragilidade que sem vigilância a gente acaba caindo, que sem vigilância a gente acaba cometendo o ato do pecado. Paulo escreveu algo semelhante sobre isso em Romanos capítulo 7, nos versos 18 e 19, quando ele disse: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Existe uma guerra dentro de nós, e aí eu quero aproveitar e usar as palavras de Jesus no Getsemane, quando ele disse para os seus discípulos que dormiam, quando deveriam estar orando. Ele disse para eles: olha, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, é esse desejo que há em nós, que Paulo: habita em mim o querer o bem, mas não habita em mim o realizá-lo. Admitir esta nossa incapacidade diante de Deus é salutar para que eu me torne um cristão vitorioso. Todo cristão que ele não admite, ele vai tomar um caminho muito perigoso. Ele vai camuflar, ele vai se tornar um hipócrita. Ele vai esconder suas limitações e ele vai querer parecer forte para os outros, quando na verdade ele não tem força. Quer ver um sinal de que você tem dificuldade com fraquezas, que você não admite suas fraquezas? Você não gosta de ser corrigido. Gente que não gosta de ser corrigida é pessoas orgulhosas, fracas, mas que não admitem sua fraqueza. Porque na visão humana delas é inadmissível admitir fraqueza. Mas é curioso toda essa dinâmica, porque assim, é como se Deus escolhesse propositalmente, e assim, é como se não, Ele escolheu propositalmente trilhar um caminho na vida cristã oposto ao do mundo. No mundo, quanto mais forte nós parecermos, melhor para os nossos sentimentos, para o nosso ego, para a nossa vaidade. E isso nos mantém numa posição de conforto. No reino, para que eu suba, eu desço. É sempre paradoxo. Para que eu cresça, eu tenho que diminuir. Para que eu melhore, eu tenho que admitir minhas fraquezas. Para que eu avance, eu tenho que reconhecer meus erros. Sempre será assim, essa é a dinâmica do reino. Deus escolheu que fosse assim. O motivo talvez de você não crescer e estar estagnado é porque você não admite suas fraquezas. As pessoas, inclusive Deus usa pessoas para falar com você a esse respeito. O que tem de gente orgulhoso, orgulhosa, arrogante, que não gosta de ouvir de ninguém, nem dos seus pastores, nem dos seus líderes, nem dos seus amigos, nem dos seus irmãos, nem dos seus pais, de ninguém. Você está errado. Você está errado. Tem uma frase que eu não sei, alguém compartilhou, botei no meu status também, que eu achei maravilhoso. Nem sempre você vai precisar de tapinhas na costa para dizer para você: e você pode. Às vezes precisa que alguém pare, abra a Bíblia e diga: você está errado. E você, ao ouvir isso, vai ter que a humildade de dizer: eu reconheço, eu estou errado, eu errei. Isso não te coloca no final da fila da vida espiritual. Pelo contrário,
Isso é a porta de entrada para o teu avanço. É aquilo que você precisava para que você pudesse viver aquilo que você não está vivendo espiritualmente, para você sair dessa apatia, desse sono, dessa indolência espiritual que talvez você esteja vivendo. Você vem para o culto e dorme no ombro do irmão, principalmente as mulheres no ombro dos maridos, né? É com mais frequência. Você precisa entender isso, que nós precisamos tomar uma atitude de admitir nossas fraquezas. Nesse sentido, distinguir fraqueza de pecado é importante. Enquanto que a fraqueza é uma vulnerabilidade natural da nossa condição humana, o pecado, ele é uma ação consciente nossa. Nós escolhemos, deliberado, intencional. É uma desobediência intencional à vontade de Deus. Nós não devemos confundir uma coisa com outra. O pecado, ele impede a nossa comunhão com Deus, mas nossas fraquezas não. Lá em Isaías, no capítulo 59, no verso 2, deixa claro que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, mas as nossas fraquezas não. Pelo contrário, como já foi dito no início, as nossas fraquezas, elas são o campo de atuação de Deus. É lá que Deus trabalha. É muito contracultural. Todas as vezes que você me ouvir falar contracultural, é porque isso é contra a nossa cultura. Desde pequenininho, nossos pais nos ensinaram que a gente deve ser forte, que a gente não deve baixar a cabeça para ninguém, que não deve deixar ninguém humilhar a gente. Você não pode permitir isso na sua vida. A gente aprendeu isso a vida toda. Aí vem Cristo, aí você passou, sei lá, quantos anos de sua vida ouvindo esse tipo de coisa. Aí você converte, você vem para a igreja, aí você vai ouvir coisa do tipo assim: olha, você tem que se humilhar para que Deus te exalte. Se te baterem numa face, você tem que dar outra. Se te obrigarem a andar uma milha, você vai ter que ir 2. Se quiserem tua túnica, você também vai dar a capa. É tudo contracultural. No mundo a gente aprendeu: não demonstre fraquezas. No reino a gente ouve o apóstolo Paulo dizendo: me gloriarei nas fraquezas. Ainda mais, me permitirei admitir minhas fraquezas. É isso que o Senhor espera de nós. A fraqueza, ela revela dependência de Deus. Os fortes, se você é forte, você não precisa de Jesus. Essa é a grande verdade. O seu hábito e a sua conduta de parecer forte, ela indica uma coisa: você não precisa de Jesus. Sabe quem precisa de Jesus? É o fraco, o pobre, o miserável, como eu. Eu preciso dele. Sou pobre, miserável, pecador e preciso dele. Mas sou amado, feito filho. É paradoxal, mas essa é a verdade. Eu não esqueço quem eu sou em essência, mas também não esqueço quem me tornei por meio da cruz. É isso que Deus quer que a gente passe a viver, de maneira intensa e real. Agora, quais são as nossas ferramentas para que nós possamos então superar e sair desse lugar de vítima das circunstâncias, das nossas fraquezas, das nossas limitações, e nós possamos então assumir, por meio do Espírito Santo, o controle dos nossos pensamentos. Na verdade, quando eu digo assumir, não refiro a nós assumirmos, mas o Espírito Santo assumir o controle das nossas vidas, dos nossos pensamentos. Isso vem por meio de um processo de comprometimento com a palavra de Deus e a oração. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Isso, eu acho maravilhosa essa palavra, vou te dizer por quê. A maioria de nós não é crítico de si mesmo. Você não avalia a maneira como você se conduz na vida. E aí fica mais difícil você fazer isso quando você não lê a Bíblia. A Bíblia é aquele instrumento poderoso, é a palavra santa e poderosa de Deus, que quando você lê, ela também lê você. E ela vai te revelar comportamentos e padrões de pensamento que estão desalinhados com a vontade de Deus. Veja bem que o autor de Hebreus diz que ela é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Só que veja bem, você não se dá o trabalho
e talvez não tenha nem como, de parar e pensar, peraí, os propósitos do meu coração estão corretos? Os meus julgamentos, os meus pensamentos estão corretos? Aqui eu faço um link da última mensagem. Você pelo menos para fazer uma comparação entre o que o seu coração deseja, o que a Bíblia diz, entre o que a sua mente pensa e o que está escrito nas Escrituras? Muito provavelmente não, na maioria das vezes. Sabe, eu ser humano, eu não tenho autoridade nenhuma para julgar ninguém, para condenar ninguém. Aliás, eu posso julgar todas as coisas. Essa história de que assim, ninguém pode me julgar, só Deus me julga, isso não é bíblico. A Bíblia nos ensina a julgar todas as coisas. O que a Bíblia condena é o julgamento hipócrita. É você se julgar superior aos outros quando você está na mesma condição. Mas quando a gente só consegue julgar como homens pelos frutos. O que são os frutos? Os frutos são os comportamentos que nós emitimos no dia a dia. Então, normalmente, por isso que às vezes para mim fica um pouquinho contraditório, porque a nossa boca está falando uma coisa, só que os nossos frutos dizem outra coisa. Aí, como cristão, eu acredito no que está sendo dito ou no que está sendo feito, nas ações que estão sendo tomadas. Biblicamente, eu sou ensinado a acreditar no comportamento e não na fala. Pois bem, quando eu digo isso, é que eu falei isso. Quando eu olho, por exemplo, isso é só um exemplo de muitas coisas. Quando eu olho que alguns de vocês postam nas redes de vocês, eu percebo que vocês não leem a Bíblia. Vocês não leem a Bíblia. Desculpa dizer para vocês, vocês não leem a Bíblia. A maioria dos posts que vocês fazem não tem um mínimo de fundamentação bíblica. Mas vocês vão jogando lá as coisas. Isso revela que é muito difícil promover uma transformação na tua mente, porque não tem nada lá ocupando esse lugar. Cabe qualquer coisa no teu pensamento, qualquer coisa. Qualquer filosofia barata que jogarem vai entrar. Qualquer coisa que se adeque às emoções que você estiver vivendo no momento. Se você está magoado, você vai pegar aquela frase de sempre lá, os amigos são poucos. Aí vai pegar essas frases, esse tipo de frase, aí vai jogar. Se você está feliz, aí você pega outro tipo de frase, que também não tem nada a ver. Se você está pensando em dinheiro, aí você pega, aí você vai alimentando sua mente com uma série de coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. E isso é preocupante. Porque nós vamos perceber o seguinte nesse sentido. Eu não consigo superar as minhas fraquezas se não tem um mínimo de palavra dentro de nós. Não dá. As minhas fraquezas, elas vão prevalecer sobre minha fé. E é o que está acontecendo com a maioria de pessoas. Os cristãos que não avançam, que não crescem. E eles estão chateados e às vezes até incomodados com essa situação. Mas esses mesmos cristãos estão vendo suas fraquezas prevalecerem sobre sua fé, porque não se alimentam. A palavra de Deus, ela é poderosa para a gente fazer comparações, para a gente aprender e evoluir à luz da palavra de Deus, e nós então superarmos nossas limitações. Elas são superáveis em Deus. Elas não são superáveis como a gente imagina no mundo, onde eu vou deixar de ser fraco, agora eu vou ser uma pessoa forte. Não é assim que se supera fraqueza no reino. Se supera a fraqueza no reino admitindo: eu sou fraco, mas o Deus que eu sirvo é forte, e isso basta. Confiança na graça. Quando você então começar a dar passos de confiança, você vai superar aquilo que hoje te paralisa. A oração, por sua vez, ela nos fortalece e nos aproxima da graça, onde encontramos misericórdia e auxílio. Essas são as bases da vitória de um crente. Mas, irmão, se você passa o dia todo se alimentando de coisas que não tem nada a ver com a palavra, o dia todo vendo, assistindo, se alimentando de coisas que não te edificam, que não te transformam,
como você vai superar suas limitações? Como é que você vai viver algo novo em Deus? Você não vai, você vai ficar sendo moldado pelas suas fraquezas. E vai ficar usando isso como justificativa, como desculpa a vida toda. E eu vou dizer uma coisa, para mim, isso aqui é uma opinião pessoal, pior do que nós vivemos uma vida de tentativa e erro, onde muitas vezes a gente acaba falhando, é viver uma vida de quem nunca tentou. Porque vai chegar um momento da sua vida que você vai olhar para trás e vai se arrepender de não ter tentado. E aí a gente só tem uma vida para viver. E aí não tem mais jeito. Então eu quero propor para você nessa noite: admita as suas limitações. Em meio à nossa caminhada com Deus, o apóstolo Paulo, ele confessou suas fraquezas. Coloca 2 Coríntios 12. Quando Paulo, atormentado por um espinho na carne que nós não sabemos do que se trata, mas sabemos que não é um pecado, porque esse espinho na carne, embora ele viesse da parte de Satanás, ele não era um pecado, porque isso não estava quebrando o relacionamento dele com Deus. Deus continuava a falar com ele, ao ponto de dizer para ele, coloca 2 Coríntios 12 na tela, meu filho, por favor, verso 9. Então ele está ali e o Senhor fala para ele que, olha, você não precisa que eu remova determinadas circunstâncias da sua vida. Você precisa aprender a confiar. E esse é o ponto. Esse é o ponto, presta atenção. O problema é que você só quer avançar se a situação estiver totalmente favorável. Só que Deus está querendo que você avance, mesmo que elas não estejam favoráveis, você vai avançar por fé. Porque tem vezes que Deus não vai mudar as circunstâncias, Ele vai mudar teu coração. Na maioria das vezes é assim. Deus, Ele não vai impedir pessoas de cair, um Daniel de cair na cova dos leões, de um Sadraque, Mesaque e Abednego serem jogados numa fornalha. Às vezes isso é inevitável. A questão é que, mesmo nesses lugares, eles continuaram crendo que Deus estava lá, e eles não sofreram danos diante dessas situações difíceis. Isso poderia muito bem ser um momento onde essas fraquezas elas pudessem aparecer, surgir, mas eles mantiveram sua fé firme, mantiveram-se olhando para Deus, para Jesus. Sadraque, Mesaque e Abednego, inclusive, eles têm uma frase que para mim é maravilhosa: se Deus quiser me livrar, Ele vai nos livrar, mas se não nos livrar, nós não nos dobraremos. Eu acho que isso aqui é o retrato da fé verdadeira, que diante das fraquezas, diante das ameaças, do medo, das circunstâncias adversas, a gente admite em fé: é possível que dê errado, é possível que não vá acontecer como eu espero, é possível que eu morra hoje, mas ainda que eu morra, eu não vou negociar minha fé. Superar fraquezas está intimamente ligado com confiar em Deus. Nós precisamos admitir: está tudo bem você sentir medo. Deus está te chamando para você cuidar de uma pessoa, para você evangelizar. Às vezes você é convidado para evangelizar e o medo já bate. Eu não sei falar, suas limitações saltam diante dos seus olhos, como por exemplo saltou diante dos olhos de Moisés. Se você bem lembrar o diálogo que Deus tem com Moisés, quando decide enviá-lo até Faraó, Moisés está dando as desculpas dele. Tem uma hora que Deus, ele eleva o tom com Moisés e diz: Moisés, eu estou te mandando. Em outras palavras, Deus estava dizendo: não se trata de você, se trata do que eu estou falando, eu vou fazer cumprir. Você sabe por que Israel não entrou na terra prometida? Não foi porque Deus mentiu a respeito da terra. A terra era tudo que Deus havia dito que ela era, terra de Canaã. Mas foi pela incapacidade do povo de acreditar que Deus faria o que Ele disse que faria, e se deixou influenciar por pessoas murmuradoras, reclamonas. Irmãos, esses dias eu tenho pensado muito sobre gente assim. Deixa eu falar uma coisa para você: se você não é uma pessoa de fé e você é um murmurador, você é o tipo de pessoa que desanima as pessoas.
E eu quero dizer para você que pessoas assim morrem no deserto. Está na Bíblia. Se você só reclama, só bota o ânimo dos outros para baixo, qualquer coisa você bota o ânimo para baixo, você tudo discorda, você nunca tem uma palavra de vida, nunca tem uma palavra de ânimo. Embora você possa ser uma pessoa muito boa de identificar falhas em um projeto, em um processo, você não é capaz de destacar o problema ao mesmo tempo em que incentiva. Não, só sabe dizer, não, isso é ruim. Você vai morrer no deserto, irmão. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que nos mostra isso. É lógico que Deus ele vai tentar te convencer do contrário. Ele vai tentar tocar na porta do teu coração para que você saia desse lugar de murmuração constante no qual você vive. Está debaixo de maldição, vai ficar tudo escasso, estéril. A vida de murmuradores é estéril. É estéril. Nada nasce nesse coração. Nada, nenhum fruto brota nesse lugar. Nenhum. E se um dia brotou, morre. Quando se torna morto. Mas não era disso que eu estava falando, né? Eu quero dizer que lá, admitir limitações, fraqueza, é dizer Deus. Lembrei. Eu estava tentando me recordar. Números 13. Eles vão lá. Eles vêm à terra. 12 espias. Voltam. Esses 12 voltam. Alguns voltam com cachos de uva sendo carregados nos ombros, como Deus havia prometido, é uma terra que emana leite e mel. Só que 10 olharam para gigantes dos quais Deus não havia falado para eles. Eles não estavam prontos para lidar com aquilo. Eles acabam de sair da opressão do faraó de 400 anos. Eles não poderiam ouvir de Deus. Agora eu vou levar para vocês para tomar posse de uma terra que tem gigantes lá. Deus não falou, e não falou de propósito. Falou para não esmorecer o coração deles. Isso está escrito em Deuteronômio. Só que ao mesmo tempo em que ele não fala disso, Deus decide fazer algo. Ele decide revelar a glória dele. Ele abre o mar vermelho. Ele manda uma coluna de fogo para acompanhar o povo durante a noite, uma nuvem durante o dia. Ele manda cordonizes, maná. Eles veem o monte Sinai tremer. Eles veem a glória de Deus descer. Eles veem uma série de sinais que deveria, dentro da perspectiva de Deus, preparar o coração deles, para que quando surgissem os gigantes, eles pudessem dizer, peraí, eu já tive experiências com Deus, eu sei quem Ele é, isso não vai me paralisar. Mas isso não aconteceu. Mesmo diante de todas as manifestações de Deus, eles continuaram incrédulos. Sabe o que eles disseram? Nós somos como gafanhotos, nós somos fracos, eles são fortes. Todas as vezes que você não admite suas limitações, aliás, nesse caso, eles percebem suas limitações, mas eles não são capazes de confiar em Deus apesar das limitações, a gente peca contra Deus, porque a gente acaba atribuindo ao inimigo, à circunstância, à situação, o poder que deveria ser dado a Deus, a glória que deveria ser dada a Deus. Agora, a circunstância assume o lugar de Deus e você vive por ela. E é isso que tanto nos paralisa. Precisamos admitir fraqueza ao mesmo tempo que reconhecemos grandeza de Deus. Ele é poderoso. Quando nós admitirmos as nossas limitações e mantivermos os nossos olhos em Deus, nós vamos conseguir superá-las. A gente não deve se conformar com as nossas fraquezas. Nós não devemos olhar para a gente e dizer, é isso mesmo, não tem jeito, eu vou ficar aqui, porque é o que tem para mim, é só o que dá para fazer, é só isso que eu nasci para fazer, para ficar vindo para o culto todo domingo. Não, Deus tem planos maiores para você e quer te levar a lugares maiores. Você precisa acreditar, precisa se levantar desse comodismo, que essa mentalidade fracassada tem levado você a viver. Deus não te deu um espírito de covardia, Ele te deu um espírito de ousadia e de moderação, e você precisa se levantar em fé, lutar com perseverança, sabendo que Deus, Ele é o nosso sustentador, Ele é o nosso provedor, que a graça dEle basta, que Ele é suficiente e que se trata dEle e não de nós. Amém? Vencer o orgulho e o medo da crítica são obstáculos que nos impedem de reconhecer e superar as nossas fraquezas. Quando o orgulho e o medo
não vencer esses dois adversários, eles nos mantêm nesse lugar num lugar prostrado. Quando eu penso nisso, eu penso em pessoas, eu tenho uma visão na minha mente. Eu tenho uma visão de pessoas prostradas com grilhões que as amarram e elas não conseguem se levantar. Todas as vezes que eu falo dessa temática, eu tenho essa imagem na minha mente de pessoas amarradas, presas mesmo, com grilhões por cadeias e correntes espirituais. Então nós precisamos nos posicionar em fé, porque esses grilhões e essas correntes, essas amarras, elas devem ser quebradas no campo espiritual da humilhação associado à fé. O orgulho faz com que a gente tente esconder ou minimizar as nossas falhas. A humildade as expõe para a glória de Deus. Não que nós vamos ter orgulho das nossas, embora Paulo tenha dito, me gloriarei ainda mais nas fraquezas. Não é que ele estivesse dizendo assim, agora eu vou ser fraco, então essa vai ser minha justificativa para sempre. Não, ele percebeu o seguinte, se são essas fraquezas que aperfeiçoam a ação de Deus em mim, glória a Deus por isso, glória a Deus por eu ter essas fraquezas. Eu não vou me conformar com elas, mas vou permitir com que Ele se mova nessa área da minha vida. Eu vou abrir meu coração, eu vou admitir minhas fraquezas, eu vou superar o orgulho, eu vou vencer o medo de ser criticado, o medo de desapontar pessoas, o medo de não ser um sucesso, que é o medo que muitos de vocês e eu e nós carregamos. A gente carrega um fardo pesado de que parece que sim, tudo que a gente for fazer, a gente tem que ser um sucesso. Se não for um sucesso, não serve. E aí, como você se vê fracassado, é melhor ficar no lugar que você está, né? Não é. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Sabe, quando Deus faz essa citação, quando a palavra de Deus cita esse texto lá em 1 Coríntios, acho que no capítulo 2, se eu não me engano, verso 9, se não me falha a memória, as escrituras dizem o seguinte, que aprove a Deus escolher as coisas loucas desse mundo. Aprover é de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Ele decidiu. E aí Deus decidiu fazer uma coisa completamente fora dos padrões humanos. Enquanto todo mundo escolhe pessoas com altas habilidades, Deus escolhe os fracos. Talvez não dê tempo, mas, se eu não me engano, agora me veio a memória, se eu não me engano, no livro de Jeremias, diga o forte, diga o fraco, eu sou forte. Porque há um chamado de Deus naquele contexto para que o povo viesse a guerrear as batalhas de Deus. E com Deus há uma força sobrenatural que nos impulsiona para viver aquilo que Ele nos chamou para viver. Mas o grande problema é o nosso orgulho. Tiago capítulo 4, versículo 6, a respeito disso nos lembra. Mas Ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mas dá graça aos humildes. Não sei como é que você interpreta esse texto. Não é que, normalmente quando a gente pensa assim, mas dá graças, a gente interpreta assim, como se ele tivesse assim, sendo grato. Puxa, que bom que você é humilde. Não é isso. Não é que ele esteja sendo grato pela nossa humildade. Ele está dizendo que quando ele encontra humilhação, ele libera a graça que empodera a viver o plano dele. Dar graça é liberar graça. É conceder graça. E graça, à luz das Escrituras, é o combustível espiritual para tudo que um cristão possa fazer. É graça. Porque tudo aquilo que não vem de graça procede de mérito. Por isso tem que ser nas fraquezas. Porque se não fluir das fraquezas, vai fluir dos teus méritos. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Isso é ponto pacífico nas Escrituras. Então é preciso vencer o orgulho e buscar a ajuda de Deus, pedindo que Ele sonde e examine o seu coração. Coloca o Salmo 139, versos 23 e 24 no Data Show, por favor, meu filho. O caminho para a gente superar as nossas limitações passa pela sinceridade diante de Deus e diante das pessoas. Transparência, verdade. Deus só age na verdade.
e pela disposição em renunciar qualquer barreira que nos afaste dessa transformação que Deus quer realizar em nós. Salmo 139, verso 23. Quando tiver ok, alguém me avisa. Superar, amém? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Verso 24. 24. Aí. Vê se no meu caminho algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Isso chama-se intencionalidade. Viver uma vida intencional com Deus é viver uma vida onde eu estou me avaliando e deixando que Deus sonde o meu coração todos os dias. Não é somente vir à igreja aos domingos, mas viver uma vida intencional, um relacionamento intencional. Paulo, em Gálatas capítulo 5, verso 24, coloca Gálatas 5, 24, ele vai nos instruir a crucificar a nossa carne junto com as nossas paixões, com as nossas fraquezas, com as nossas tendências. E essa ação prática, somada à leitura da palavra, a oração, ela vai nos levar a superar as nossas fraquezas. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Persevere e busque a Deus continuamente, sabendo que em nossa fraqueza o poder de Cristo repousa. Não se envergonhe das suas limitações. No final, eu quero resumir essa mensagem o seguinte: você vai ter que escolher a quem você vai prestar contas, aos homens ou a Deus. Porque boa parte das suas dificuldades em lidar com suas fraquezas tem a ver com a sua reputação diante das pessoas. Você vai ter que escolher a quem você vai prestar contas, aos homens ou a Deus. Se você escolher viver pela palavra de Deus, isso vai te custar, talvez em algum nível, a tua reputação diante dos homens. Mas se você fizer isso, Deus se encarrega de fazer você viver o melhor dele para a sua vida. E a decisão é sua. A decisão é sua. Eu queria chamar o pessoal do louvor para ir subindo. Decidir superar suas fraquezas é um ato de humildade e de confiança em Deus. Eu queria que você respondesse a seguinte pergunta para você mesmo: você está paralisado no lugar onde você está? Aqueles que estão, aqueles que se veem assim, se reconhecem nesse lugar, não têm avançado espiritualmente, não têm avançado em nenhuma área da sua vida. Você reconhece que não faz porque você dá muita ênfase às suas fraquezas e acaba por ignorar a graça de Deus sobre a sua vida? Eu peço para que Deus trabalhe nos nossos corações nessa noite, que Ele nos fortaleça, Ele nos molde segundo o querer dEle. E essa noite é um momento de a gente admitir: sou fraco,